Sejam muito bem-vindos ao 52º episódio do Supremo Cast. É isso mesmo, Chico, episódio 52 na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, já começando com polêmica, eu acredito que esta não é a reforma administrativa que a gente precisa, mas também não é a reforma administrativa que a gente merece. Perfeito. Concordo, Chico. Já começamos bem hoje, concordando. Carol, Carlos, tudo jóia, minha amiga? Oi, Bruno, tudo bem? E eu estava super ansiosa pelo tema de hoje, um tema muito comentado, né, nesses últimos dias, como o Chiquinho adiantou aí, é a polêmica reforma administrativa. A proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, que institui a referida reforma, tem sido motivo de grandes discussões, debates e até de campanhas contra a sua aprovação. Nesse cenário, estão, de um lado, os apoiadores da APEC, que acreditam que os servidores são o grande problema do serviço público, e, de outro, aqueles que são contra a reforma, nos termos em que ela foi proposta, por entenderem que ela não ataca os verdadeiros privilégios, vulnera o serviço público e aumenta demasiadamente os poderes da Presidência da República. Além desses dois campos de opinião, existem aqueles que ainda têm dúvidas sobre o teor e os objetivos da PEC. Então, para sanar essas dúvidas, comentar a reforma de modo aprofundado e esclarecer diversos de seus pontos obscuros, convidamos dois professores sensacionais e eu já vou começar apresentando a primeira delas, que é a Flávia Campos, que faz parte do time Supremo. Flavinha, que já participou com a gente de outros episódios, é consultora legislativa da Assembleia Legislativa daqui de Minas, professora de Direito Administrativo do Supremo, da pós-graduação da ESA. Seja muito bem-vinda de novo, Flavinha. Obrigada, Carol. Olha, agora eu já posso pedir música, né? Terceira vez que eu participo aqui do Supremo Cast, mas com um assunto que obviamente, eu não poderia deixar de participar para a gente conversar um pouco. Desde quando começou a se falar sobre essa reforma, eu já falei com o Bruno que quando saísse eu estaria aqui de volta. Então, estou de volta mais uma vez para conversarmos sobre esse tema. É isso aí, Flavinha. Muito bem-vinda. Você é uma querida, um dos grandes talentos do time Supremo. Eu tenho muito orgulho de você ter começado a sua carreira como professora aqui com a gente e hoje brilhar tanto como a professora de Direito Administrativo da casa, né, Flavinha? E, eu vou te contar uma coisa, viu? Você é a primeira pessoa, o primeiro convidado a comparecer 3 vezes no Supremo Cast. Eu estava fazendo essas contas, Chico, ninguém esteve aqui 3 vezes. Tivemos alguns convidados 2 vezes, como o Fred, como o Campbell, como o Marcos Paulo, como a própria Simone de Molinari, mas pela 3ª vez, Flavinha, você é a primeira e eu acho isso muito justo. O segundo convidado também é um grande professor, que nós temos orgulho de tê-lo conosco aqui no Supremo, já está com a gente há vários anos. Ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele já foi ex-procurador-geral do Estado, é isso mesmo, já foi assessor de ministro lá no STF, então tem essa visão de Brasília, dos bastidores, dos tribunais superiores, é advogado e mestre em Direito Público pela UERJ. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rodrigo Zambão, diretamente do Rio de Janeiro. Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Carol, Francisco, Flavinha, grande referência no direito administrativo. É a minha primeira participação, não só no Supremo Cast, como também em qualquer podcast. Então já peço perdão por eventuais deslizes, mas é uma alegria muito grande estar aqui. Vai ser um prazer debater esse tema tão polêmico aí com vocês. É isso, temos 2 grandes convidados. E, Carol, Chico, esse foi um dos temas mais pedidos de todos os tempos aqui do Supremo Cast. Olha, eu confesso, eu não conversei previamente com a Flavinha, tampouco com o Zambão, para saber qual é a opinião deles a respeito da reforma. Mas, como muitos dos ouvintes nos seguem nas redes sociais, desde semana passada, eu, Fred e os demais, e o próprio Supremo, enquanto pessoa jurídica, após estudarmos muito essa reforma proposta pelo governo Bolsonaro, nós nos posicionamos contra os termos que nela foram propostos por uma série de argumentos que nós vamos trazer aqui. E eu quero deixar os nossos convidados muito à vontade, seja para defender a reforma, seja para atacar. O Supremo Cast é um palanque livre, como o Bernardo disse certa vez, um mercado livre de ideias. Então, vocês fiquem à vontade, viu, pessoal,
para se posicionar, isso aqui é um absurdo, isso aqui é muito legal, isso aqui realmente precisava mudar, isso aqui já mudou há muito tempo, é mera retórica. A gente quer deixar vocês, né, Chico, muito à vontade. Concorda, Chico? Concordo plenamente. Inclusive, eu e o Bruno discordamos abertamente sobre temas em quase todos os episódios. Sim, nos episódios pares, normalmente, a gente discorda, sempre muito democraticamente e de forma aberta. Às vezes de forma brusca, mas sempre respeitosa. Fiquem à vontade nesse quesito. É isso. Carol, então já vamos disparar a primeira pergunta. Eu vou fazer ela aqui, tá, Carol, para os nossos convidados. Vou deixar a Flavinha falar primeiro, Zamão, ladies first, e depois eu passo a palavra para você. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é a pergunta-chave. Já sabendo qual é, eu vou querer só complementar depois. Manda ver. Essa reforma administrativa era realmente necessária, Chico? Pois é, complementando, estudando para essa pauta, eu fiz uma pesquisa muito legal. Eu fui atrás de estudar o que já é, de certa forma, um senso comum. No sentido de que, sempre que eu tenho almoço de família e os temas relacionados ao serviço público ficam pululando naqueles tios que defendem um ponto de vista que defendem outro, existe mais ou menos uma ideia quase homogênea de que funcionário público no Brasil, ele ganha demais, ele é cercado de muitos privilégios, ele ganha muito acima do setor privado, e isso cria uma distorção na economia, porque cria incentivos para que as pessoas que são inteligentes, que são capazes, vão para o serviço público e não inovem dentro de um mercado privado, criando, portanto, uma economia pujante. Daí, fui a uma pesquisa, e ela foi publicada por um economista chamado Leonardo Siqueira, que, inclusive, é um dos que presidem um podcast, que vai ser a minha dica suprema, e ele cita uma pesquisa do Banco Mundial observando a situação brasileira. E ele já começa dizendo, olha, é completamente inútil você comparar o salário médio de um funcionário público com o salário médio do setor privado. Isso é uma comparação burra. É necessário comparar as mesmas funções e as mesmas responsabilidades, se existe ou não um prêmio salarial, já levando em consideração que a média mundial de prêmio salarial é de 21%, porque normalmente o trabalhador do setor público ele tem uma escolaridade maior e passa normalmente por um crivo técnico que o setor privado não necessariamente passa. Pois bem, observou-se então, primeiramente, em nível municipal não existe qualquer prêmio salarial ao servidor público. Pelo contrário, o servidor público municipal, na maioria das funções, tende a ganhar menos do que o trabalhador privado exercendo a mesma responsabilidade. A gente quase se esquece de que o guarda municipal, a enfermeira do posto de saúde, o professor da escola de base, o gari, todos são servidores públicos. E eles ganham menos do que na esfera privada. Pois bem, na escala estadual, existe um prêmio salarial que é maior que a média mundial, que é de 36%. Porém, boa parte deste prêmio salarial está concentrada nas carreiras do Judiciário e do Ministério Público. Quando vamos para a escala federal, o Brasil supera todas as expectativas e comparações mundiais. O prêmio salarial de um servidor de nível federal é de 96%. O que coloca o Brasil no primeiro lugar com a maior discrepância de salários entre o setor público e o setor privado dos 53 países pesquisados pelo Banco Mundial. Mais uma vez, Ministério Público e o Judiciário detêm a maior parte dessa concentração. Essa pesquisa, então, demonstra que, no grosso, tendo em vista que a maior parte dos nossos servidores públicos, na verdade, são municipais, a maior parte dos servidores públicos brasileiros ganham menos do que os trabalhadores do setor privado. Entretanto, existe claramente uma aristocracia dentre os servidores públicos brasileiros. Pessoas que ganham muito, mas muito além da comparação do setor privado, que acaba distorcendo todo o contexto e toda a nossa cadeia produtiva pública e privada por reflexo. O ponto é,
E isso vai responder à pergunta do Bruno sobre a necessidade da reforma administrativa. A reforma ataca esse problema e essa discrepância? É porque, na verdade, eu concordo, obviamente, com o que você está falando, Chiquinho, e eu acho que, na verdade, são duas perguntas diferentes. Quando a gente pergunta se uma reforma administrativa é necessária ou se esse tipo de reforma que está tentando ser feita é necessária. Porque, na verdade, a meu ver, essa reforma, ela não se preocupa com a organização da administração pública em si, ela não está reformando isso. Pouquíssimas coisas alteradas, possibilidade de acordos de cooperação, enfim, mas o grosso mesmo é simplesmente se preocupando, ou pelo menos colocando a bomba no colo do servidor. E como você disse, esse servidor, que é o servidor de base, que é o servidor, vamos dizer assim, chão de fábrica, é o servidor que vai sofrer consequências dessa reforma, sendo que quem está lá em cima, está lá sentado, né, tá lá na cobertura do prédio, ele não vai sentir nenhum ventinho dessa reforma. Então, uma reforma... São os únicos responsáveis pela distorção que realmente existe no Brasil. Exatamente. Eu estava lendo a justificativa, né, do ministro para a PEC, e ele já começa falando, né, que a reforma é necessária, tendo em vista que a população, né, que o cidadão, ele tem uma visão de que a administração pública gasta demais e entrega de menos. Só que, na verdade, o cidadão ele não está preocupado com a professora da escola municipal que recebe R$2.000 por mês. Ele não está preocupado com o policial que está fazendo o trabalho dele, ele não está preocupado com o médico que está atendendo ele no posto de saúde. Ele está sentindo que realmente a administração gasta demais e entrega de menos para esses cargos que a gente sabe que não estão, por medo ou por uma tentativa de fazer com que a reforma passe, enfim, para não mexer com quem não se deve mexer, vamos dizer assim, não vai fazer diferença nenhuma. Então, uma reforma, a meu ver, ela é necessária? É extremamente necessária, mas não esse tipo de reforma que tenta se fazer agora com essa PEC 32. Perfeito, Flavinha. Carol, antes da gente passar a palavra ao Zambão. Só complementando esses dados que o Chiquinho citou, eu também estava estudando sobre essa PEC e eu encontrei uma pesquisa que diz que estima-se que em 2019 foram gastos cerca de 928 bilhões com pagamento de servidores públicos, o que representa 13,7% do nosso PIB. Só que quando você pega essa pesquisa e olha por cima, você pega o grosso dessa pesquisa, a gente imagina que o servidor público é o verdadeiro demônio da sociedade. Mas aí agora, com o Chico explicando esses percentuais, a gente consegue perceber onde está esse verdadeiro valor, né? Onde estão esses 928 bilhões, que com certeza não são para as professoras e nem para as servidoras dos postos de saúde. É isso. Ô, Zambão, devolvendo a pergunta para você, eu sei que você é alguns anos mais novo que eu, mas quando eu estava na faculdade, em 1998, a gente teve uma emenda constitucional de número 19, que foi chamada, ela sim, de reforma administrativa, né, que foi seguida pela emenda constitucional 20, reforma previdenciária, na época do governo Fernando Henrique. O segundo mandato, o final do primeiro mandato, começo do segundo mandato ali do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro das minhas professoras, Flavinha, de Direito Administrativo, falando na faculdade: olha, a grande mudança dessa reforma administrativa da emenda constitucional 19 de 98 é o abandono do método burocrático e a assunção do método gerencial. E aí vem a criação das agências reguladoras, com corpos técnicos, né? A pretensão era essa. Depois teve ocupação política, foi outros 500. Mas essa ideia lá de trás da reforma do Fernando Henrique, da reforma da emenda constitucional 19, de uma mudança de um sistema de administração, acho que, como a Flavinha falou muito bem, a gente não está vendo nessa reforma, né, Zamão? Não está. A reforma de 98, curiosamente, né, em 98 eu estava terminando, estava no terceiro, no segundo ano, e não sei como é que é a classificação agora, mas a denominação agora mudou tudo. Antes desse podcast... Estava no ensino médio, você estava no ensino médio. Eu estava tendo uma reunião via Zoom com a futura escola da minha filha, eu já não entendo mais nada do que é maternal 1, maternal 2, virou uma confusão só. Mas, em 98,
Então, eu não acompanhei essa reforma administrativa, depois eu fui estudando direito administrativo, né, e ela foi classificada como a reforma administrativa de implantação do Estado gerencial brasileiro, né? Superação de um modelo burocrático de administração pública para o modelo gerencial. Isso tudo que os professores sempre falaram. E, curiosamente, embora eu tivesse tido essas lições ao longo da minha vida, eu nunca tinha parado para ler, né, para estudar historicamente essa reforma administrativa lá de 98. E aí o Rafael Oliveira, que também dá aula no Supremo, me chamou para dar uma aula na pós dele justamente sobre essa emenda constitucional 19. E aí eu tive que estudar. Eu li o processo histórico, li os trabalhos do Bresser Pereira, que era, né, o grande artífice dessa reforma administrativa, e a minha conclusão eu cheguei a duas conclusões. Foi criado o MARI, cara. Você lembra do MARI? Ministério da Administração e Reforma do Estado, Flavinha. Exatamente. O MARI, Flavinha, era quem autorizava os concursos públicos lá atrás. Eu ficava lendo o Diário Oficial para ver o que o MARI publicava, Chiquinho. Tô velho. Mas fala aí, Zambão. E aí eu cheguei a duas conclusões, e uma que foi reforçada agora com essa proposta aí de emenda 32. Primeiro que ela era uma boa reforma administrativa. Ela era uma reforma administrativa que efetivamente adotava como premissa a ineficiência do Estado brasileiro. A premissa da reforma o Estado brasileiro é ineficiente, vamos introduzir mecanismos que potencializem ou que incrementem a eficiência estatal, inclusive, né, incluiu lá no caput do artigo 37 o princípio da eficiência. Para o desespero do Celso Antônio Bandeira de Mello, mas incluiu lá no caput do artigo 37. Então, a premissa o Estado brasileiro é essencialmente burocrático, é lento, insensível aos resultados. E, segunda conclusão, tudo o que se falava lá atrás, né, todos os trabalhos do Bresser Pereira, eles foram sendo, de alguma forma, revisitados ao longo do tempo. E aí você ganha incremento de estudar mais a fundo o princípio da eficiência, análise econômica do direito, né, administração pública de resultados, consequencialismo no direito administrativo. Todos aqueles argumentos lá de trás foram sendo requentados ao longo do tempo. Então, ela foi uma reforma que tinha boas premissas, era uma boa reforma, mas que não se implementou. Não se implementou. E a minha conclusão é de que ela era uma reforma tão boa, ficou reforçada agora com essa nova reforma administrativa, essa proposta número 32. E, para mim, essa proposta de emenda constitucional, essa PEC, ela tem um problema de origem, que é o problema de premissa. A premissa dela não é tornar o Estado brasileiro mais eficiente. A premissa dela é reduzir despesas, né, cortando ou alterando, melhor dizendo, o regime jurídico do serviço público, do servidor público. E aí eu vou tocar num ponto que eu acho que foi o que a Flavinha falou. O cidadão brasileiro, ele não está preocupado com o regime jurídico do servidor. Essa não é a preocupação do cidadão brasileiro médio. A preocupação do cidadão brasileiro médio, do cidadão brasileiro como qualquer cidadão brasileiro, é o fato do Estado não entregar para ele o que ele precisa. É um problema de eficiência, é um problema de um Estado lento que não atende às expectativas criadas nos administrados, dos cidadãos. E aí, eu me deparei com essa reforma, uma reforma que eu esperava muito, né? Eu sempre fui um grande defensor de reforma administrativa. Eu acho que a Constituição é muito prolixa em matéria de direito administrativo, tinha que enxugar a Constituição bastante. Mas foi uma decepção, por vários motivos. Mas o princípio que nós vamos enfrentar aqui ao longo da nossa conversa. Mas, para mim, o principal motivo o principal problema dessa reforma é um problema de premissa. Um problema de premissa. Para trazer aqui em português bem claro, elegeu-se o servidor como grande inimigo e não o serviço público. E aí não vamos tratar de inimigos, né? O serviço público como grande foco. A Flavinha falou, você não tem propostas mais voltadas à organização administrativa, ao funcionamento da administração pública. Então, gera uma certa perplexidade. Além de ter sido menos ampla do que deveria em matéria de, né, incidência subjetiva, se é que podemos dizer assim,
e com efeitos prospectivos, quer dizer. Então, uma reforma administrativa que se pretendesse ser efetivamente eficiente, ela deveria ser subjetivamente ampla, deveria ser com efeitos imediatos, mas com premissas corretas. E a premissa, para mim, é o grande problema dessa emenda. Concordo plenamente, Zambão. Ô, Chico, Carol, para mim, essa emenda podia ter 2 artigos. O primeiro é cumpra-se o teto constitucional e o segundo é subsídio é parcela única. Fica vedado qualquer outro tipo de remuneração. Acabou. Não existe mais nenhum outro adicional. Você faz 2 artigos, você fazia a PEC e estava satisfeito. Não precisava ficar mexendo nesse tanto de coisinha que foi mexendo, né, Chico? 2 artigos. Cumpra-se o teto. O teto foi feito para ser cumprido. Então, por favor, tá? Tem que cumprir o teto. Tetou, acabou. E o segundo é subsídio é parcela única, filho. Então fica proibido qualquer adicional, qualquer outro tipo de vantagem que não integre o subsídio. Se você quiser brigar, vai brigar para que o seu subsídio, aquela parcela, passe a integrar seu subsídio. E a gente pode pensar se o teto é alto, se o teto é baixo, como o Paulo Guedes na semana passada veio colocar, né, Chico? Exatamente. Não, e o mais legal é que eu concordo com os seus 2 artigos e eles basicamente se resumem a cumpra o que já está na Constituição, porque essas 2 coisas a Constituição já diz, ela já coloca um teto óbvio, né? E já diz que o subsídio é parcela única. Ah, não, porque o auxílio moradia é verba indenizatória. Indenizatória? Você tem um dano, um prejuízo por ter de viver em algum lugar? Assim, não faz sentido, cara. Sabe, é vexatório. Ou seja, eu já lanço aqui, até com base nas palavras da Flavinha e do Zambão, Carol, eu sei que você já vai fazer mais uma pergunta, mas o que eu comentei muito em rede social, o problema não é se a reforma é necessária, o problema é a falta de efetividade de normas, né? Porque quando se quer cumprir algo, o Zambão ele teve lá na cúpula do poder, ele sabe muito bem disso, a Flavinha trabalha também com órgãos de poder no legislativo e ela sabe disso. Eu sou servidor público, eu sei disso. Papel aceita tudo. Ou seja, então chega lá, ó, é para fazer isso é para pagar. Não, mas peraí, isso aqui é a Constituição veda. Não, veda, mas não é assim. Já tem um precedente lá do TCU, tem um precedente do TCE, tem aqui aquela interpretação que a gente pode dar lá ao entendimento do STF. Ou seja, o problema no Brasil não é norma, o problema é efetividade de normas. Mais uma vez, Carol. Perfeito. E uma outra dúvida que tem assombrado muita gente quanto à reforma é exatamente com relação à sua abrangência. Então, eu quero perguntar para vocês, Flavinha e Zambão, quem vai ser atingido por essa reforma se ela for aprovada? Servidores, membros de poder, executivo, legislativo, judiciário. E outra pergunta, ela será aplicada aos atuais ocupantes de cargos públicos ou apenas aos futuros servidores? Vou eu primeiro, depois o Zambão. A gente vai alternando também para não ficar falando o tempo todo. Então, Carol, com relação à abrangência, a ideia, né, que ela se aplique para os servidores públicos, mas como o próprio secretário, quando ele apresentou a PEC, né, quando ele deu aquela entrevista longa para explicar um pouco a PEC, ele deixou muito claro que esses cargos de poder eles não vão ser abrangidos pela emenda. Então, aqueles cargos, né, de poder do judiciário, né, o juiz, o desembargador, do Ministério Público, né, o promotor, o procurador e também os parlamentares, eles não são de modo algum afetados por essa PEC, que aí a gente volta, eu acho que a gente vai voltar nesse assunto praticamente o episódio inteiro, né? A gente volta a dizer que é o problema maior, que é, de fato, aqueles que recebem muito acima do teto e que têm muito mais do que 30 dias de férias, que é o que eles estão vedando aqui na reforma, enfim, eles não vão ser atingidos por esse projeto, não. Eu tenho uma dúvida, permaneci com essa dúvida. Essa é uma reforma que exclui o judiciário e exclui o Ministério Público, mas exclui o judiciário como um todo ou só magistrados e promotores? Porque, você veja, eu dou o exemplo aqui do Rio de Janeiro, em que a Folha
folha mensal do Rio de Janeiro é quase 3 bilhões por mês. Não há Estado da Federação que consiga arcar com uma folha de 3 bilhões. Estado, né, não consegue. Boa parte dessa folha é impactada por Ministério Público e Poder Judiciário. Mas não só por conta de remunerações de juízes e de promotores. Quer dizer, tem toda uma estrutura, né, gigantesca que provavelmente não sei se será impactada com essa reforma. Eu ainda não consegui chegar a essa conclusão. E aí, já colocando aqui para debate, e aqui é um aspecto mais político, eu acho, gente, aqui falando mais abertamente, que a vontade, pelo menos do Bolsonaro, do nosso presidente, não era aprovar uma reforma administrativa. Não era. Dá para ver por toda a debandada que aconteceu nos últimos meses de pessoas que estavam ligadas ao... Porque eu acho que ele mandou a reforma administrativa que ele achava que conseguiria passar. E não sei se, nesses termos, a reforma administrativa efetivamente vai passar. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. A reação foi muito negativa, muito negativa. Eu nem gosto muito de trazer a discussão para juiz, promotor, que recebe acima do teto, para quem recebe acima do teto ou não. Eu nem gosto de trabalhar nesse parâmetro, porque esse não é o problema. O problema é o global. Aí você vê o Guedes, na entrevista da semana passada, falando que quer aumentar o teto. É como se fosse um certo compromisso. Você vê que ali o pano de fundo é um compromisso. Eu aumento o teto, a gente cria um subsídio de verdade e segue a vida daqui em diante. A gente sabe que isso não vai acontecer. Há quanto tempo que se busca implementar de verdade no Brasil um teto? Quantas foram as alterações, né, feitas no artigo 3710 da Constituição? Quantas? A redação originária, depois teve aquela redação maluca lá, que exigia lei de cada um dos poderes, aí veio a emenda constitucional 19, depois veio a emenda constitucional 41, emenda constitucional 47, eu acho que mexeu também, e aí a gente está correndo atrás desse prejuízo há quanto tempo? Só que o discurso do Guedes é muito assustador, porque se aumenta o teto, o efeito cascata é absurdo. Absurdo. Tudo nesse país em matéria de serviço público, de alto nível, as maiores remunerações, está vinculada à remuneração, ao teto. Então, você aumenta o teto, você aumenta imediatamente o Poder Judiciário da União, Ministério Público Federal. Acho que Defensoria Pública também está vinculada agora. Não sei se a DPU está, não tenho certeza. Aqui no Estado está. Então, se você aumenta o teto, você vai aumentar automaticamente a remuneração dos magistrados, dos promotores, dos defensores. Na Procuradoria, eu posso dizer que não está vinculado. Ontem a gente quase que teve uma derrota lá no Supremo. Ontem não, semana passada a gente teve uma derrota no Supremo. Está 4-4 para o nosso regime de remuneração, que em 2006 tentou fazer essa vinculação ao teto, mas nunca foi implementada na prática. Então, a gente está rebolando. Mais um voto, a gente perde 75% da nossa remuneração. Está lá no Supremo. Então, é isso. Tudo se tentou, durante um tempo, se tentou vincular tudo ao teto. Tudo ao teto. Então, o efeito cascata é o mesmo efeito, mal comparando aqui, é um efeito de você aumentar o salário mínimo. Então, não dá para entender quais são, efetivamente, as premissas dessa reforma. Porque o sujeito que quer reduzir despesa na administração pública, não pode dizer que quer aumentar o teto. Faz sentido. Ô Zambal, eu vi alguns comentários no Twitter de pessoas que estavam defendendo a reforma, e é uma imensa minoria, né, de pessoas defendendo essa reforma, são apaixonados mesmo pelo governo atual que defendem essa reforma de A a Z, só paixão explica defender essa reforma de A a Z, e paixão explica tudo, né? Então, um bolsonarista que eu sigo, Chiquinho, ele comentou essa frase do Guedes de semana passada de aumento de teto. Guedes,
me ajuda a te ajudar, né, cara? Me ajuda a te ajudar. Eu estou aqui tomando porrada em rede social, defendendo a reforma. Você me sapeca essa de aumento de teto, aí você, né, quer me fuder, me beija, né, Carol? Como já diria lá no Tropa de Elite, pelo amor de Deus. É de arrebentar, não tem condição, peraí. E outra, o Zambão, você falou uma coisa que é muito interessante, cara. Você já viveu em Brasília, também já vivi por lá. E como servidor público federal, eu tenho uma, não vou dizer vasta, né, mas já são 17 anos aí de carreira. Então, você começa a entender como as coisas funcionam, né? Nos bastidores, internamente, etc. E a mim me parece, cada vez mais nesse governo, Chico, que entrou uma galera que não faz a menor noção do que é a coisa pública, sabe? De A a Z. É impressionante, desde a falta de liturgia do cargo, desde de falar coisa na imprensa sem pensar, sabe? Desde de arrotar coisa. Parece que os caras chegam lá na entrevista e falam sem pensar, e discurso sem preparar, sabe? E de uma retórica que parece que não entende os impactos de certas falas, como o Zambon acabou de destacar. A fala do Guedes foi a seguinte: eu acho 39 mil pouco para a responsabilidade do presidente da República. Eu acho 39 mil pouco para um ministro do STF. Tudo bem. Isoladamente, eu concordo com essa fala dele. E eu acho que ninguém duvidaria que 11 ministros ganhar 50, 60 mil, não é isso que quebraria o país. Perfeito. Né? Se o salário do presidente da República amanhã fosse 100 mil reais, com, sei lá, mais umas verbas de sei lá o quê, e passar para 150 mil, o Brasil não vai quebrar por causa disso, gente, pelo amor de Deus. Né? A grande questão é a falta da dimensão das coisas. O camarada, quando fala uma coisa dessa, ele não está minimamente verificando regras de direito financeiro, de direito administrativo e por aí vai. Né? E nem de responsabilidade fiscal. Porque esse cara, para falar uma coisa dessa, como o Zambon falou, ele não está nem pensando que a LRF, a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece teto de gastos. Né? Então, não é só falar assim, vamos aumentar aí. Tem tetos, existem leis para serem respeitadas. Chico. Sim. E como o Zambão falou, né, como tantas coisas estão associadas ao teto, o aumento do teto para determinadas categorias, ainda que os ministros da STF sejam apenas 11, vai proporcionar um aumento em cascata que vai aumentar vertiginosamente as despesas, justamente porque são essas categorias que ganham tanto quanto ou até mais do que o teto que provocam a distorção do país. É justamente esta aristocracia do nosso serviço público. E o Zambão meio que respondeu uma das perguntas que eu ia fazer para os nossos convidados. Existem algumas vozes, a exemplo de um deputado, já é a segunda vez que eu cito ele no podcast, eu nunca imaginava que eu iria citar uma vez na vida, um deputado chamado Kim Kataguiri, que ele representa... Chiquinho é do MBL, Carol. Chiquinho é desse movimento MBL. Eu sabia. Não, até parece. Não, mas enfim... aqui eu estou meio que pagando de liberal, mas eu sou centrista radical, eu e o Bruno somos declarados. Pois bem, e ele é deputado federal e apresentou algumas emendas a essas propostas, incluindo, e está fazendo maior pressão, o próprio MBL está fazendo a maior pressão para que todo o Brasil se una em volta dessas emendas dele, para basicamente colocar todas as categorias de servidores públicos e agentes políticos, o que inclui Legislativo Federal, todo o Ministério Público e todo o Judiciário na reforma, sem exceção. Vocês acham, o Zambão meio que já respondeu, vocês acham que se essa reforma administrativa fosse aprovada com estas emendas, com essas mudanças, ela seria boa, ela teria digamos, um saldo positivo, ou ainda assim ela teria muitas falhas e seria mais criticável do que elogiável? Olha, eu vou começar, então, para não onerar a Flavinha. Não resolve. Não resolve. É lógico que não faz sentido. Aí eu volto, vou ficar batendo nessa tecla. É uma questão de premissa. É lógico que não faz sentido você querer uma reforma administrativa que não seja ampla, né? Perfeito. Então, sabendo que se o seu ponto é reduzir despesa e você não faz uma reforma administrativa ampla, não faz sentido. Mas o problema, essa reforma administrativa é uma reforma muito ruim, muito ruim. E eu vou fazer uma confissão aqui, eu sou a pior categoria do mundo, eu sou o liberal do serviço público.
né? Eu sou um cara mais pro liberal, servidor público. É a pior categoria do mundo. Mas eu sempre fui um defensor de reforma administrativa, de redução do tamanho do Estado. Mas, sim, a União tem estatais do alfinete ao foguete. Né? A União tem mais de 100 estatais. Quantas desestatizações foram feitas nesse governo? Zero. Criou-se um estatal, na verdade, né? Ministro já caiu por causa disso, né? Ministro já saiu por causa disso. Secretário, isso não é reforma administrativa, gente. Isso não é reforma administrativa. Essa reforma administrativa é uma reforma administrativa confusa, prolixa, troca rótulos, simplesmente troca rótulos, e não produz efeitos desejados. E fake. Fake é para inglês ver, gente. Tem muita fake news ali. Acho que foi uma reforma, assim, sendo bastante claro, para as 20 mil pessoas que vão ouvir esse podcast, a minha impressão e aqui eu não estou falando como jurista, como procurador do Estado, falando como Rodrigo Zambon, cidadão, que foi uma reforma administrativa para atender a um desejo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para dar uma resposta para ele, mas é uma reforma que nem mesmo o presidente da República queria entregar. Né? O Bolsonaro ele foi eleito com a fama de liberal, mas ele não é liberal. Nunca foi. Ele não quer essa reforma. Ele não quer uma reforma séria. A pessoa que quer uma reforma administrativa séria, primeiro que deveria ter convocado pessoas gabaritadas, com histórico no direito administrativo. Eu não estou nem dizendo que as pessoas que estavam lá não eram técnicas, não. O Guedes tinha um quadro técnico fantástico. Mas se não chamar um Carlos Ari Sundfeld, não funciona. Né? Zambon, mas é isso que eu falei, cara. Às vezes a pessoa é brilhante no privado e quando ela senta no público é completamente diferente, irmão. Sabe, nós estamos vendo isso aqui em Minas Gerais. Os caras trazem uma galera do setor privado, entendeu? Eu votei no Zema, né? Eu também tenho uma tendência muito grande de ser liberal. Mas aí o cara chega, o cara não sabe negociar, ele acha que é igual na empresa dele, ele acha que ele vai dar uma canetada e vai resolver, e se não for, ele demite. Não é assim que a banda toca no serviço público, a gente sabe disso. Sabe, é política, é cafezinho, é convencimento, é ceder, é impor, sabe, é jogo de estica e puxa, é outro tipo de talento. Eu não compro mais essa bagaça, essa ideia de que o cara é bom gestor no privado, ele vai ser bom gestor no público. Isso é o maior engodo que a gente pode ter na face da terra, porque o serviço público ele roda de maneira completamente diferente, né, Flavinha? E justamente se você não conhece como que ele roda, você não vai conseguir solucionar os problemas porque você não sabe onde que está o problema, né? Não, eu preciso conhecer de fato no que eu estou mexendo, o que eu estou querendo mudar, né? Eu preciso sentar ali naquela cadeira. E de fato, né, em princípio, as pessoas que apontam ou que defendem de forma muito absoluta a reforma, ou nunca participaram, né, do poder público, ou se já integraram algum cargo público, foi um cargo alto de comissão, né, algum cargo dando assessoria a alguém de cargo em comissão. Mas quem eles estão querendo de fato mexer, o regime jurídico que eles estão querendo de fato mexer, não conhece. Então eu não consigo saber onde é que está o problema para eu conseguir resolver. Perfeito. Bom, eu acho que a gente deu um grande panorama geral com as opiniões aqui de cada um a respeito da reforma administrativa. Agora eu acho que está na hora, né, Carol, da gente entrar dentro das regras especificamente sobre aquilo que muda lá nessa PEC 32 de 2020. Carol, é com você. Isso, Bruna. A primeira mudança que a gente enxerga quando abre o texto para ler é a inclusão de novos princípios constitucionais da administração pública lá no artigo 37. Atualmente nós temos ali o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se a reforma for aprovada nesses termos da PEC, outros princípios serão incluídos, como boa governança pública. O que significa isso? Então, Flavinha... Isso já não era eficiência, né, Carol? Isso já não era eficiência? Completamente. É exatamente isso. Tem uns princípios assim, que você olha e fala, transparência. Pô, mas isso já não está incluído lá no que moralidade, impessoalidade, já não envolve a transparência. Parece que foram tirando o princípio do sovaco, né, Chico? Bota isso aqui como princípio aí, como se o princípio fosse criado assim, né?
Cria esse princípio aí, cara. Aí todo mundo vai ter que respeitar. Já dando um pouco a minha opinião, né, condizente com a de vocês, é que nem colocarem, sei lá, a felicidade como direito fundamental. Agora vai ter o direito fundamental à felicidade. Porque tem um livro sobre isso, né? Tem um livro sobre isso. Tem, exatamente. Não, porque realmente, se colocar agora a felicidade no artigo 5º, aí o Brasil vai mudar. Porque a felicidade não pode ser deduzida a partir de nenhum dos direitos fundamentais do artigo 5º. Não pode, não. O que você acha sobre isso? Então, foram incluídos 8, né, novos princípios lá no caput do 37. E é engraçado isso que você falou, Carol, tipo, mas isso já não estava ali, isso, né? A transparência já não está ligada à moralidade, já não está ligada à publicidade, que na justificativa eles, inclusive, falam. Né? Quando ele fala, por exemplo, da imparcialidade, ele fala, o princípio da imparcialidade pode até parecer com o princípio da impessoalidade, mas é diferente. Quando fala da transparência, eles falam a mesma coisa. O princípio da transparência parece muito com o da publicidade, mas é diferente. E, na verdade, essa questão de incluir princípio vai um pouco, e o Zambon comentou um pouco sobre a emenda 19, né, de 98, quando incluiu o princípio da eficiência. Que, na época, muita gente falou, mas não adianta você simplesmente incluir um princípio no texto constitucional, que já era implícito, porque, obviamente, que transparência, boa governança, isso tudo a gente espera que a administração pública já faça, né? Imparcialidade, a gente já espera que todo mundo seja imparcial, pelo menos a gente espera. Então, não adianta simplesmente mudar o texto constitucional e você não mudar a organização da administração pública, e você não mudar os instrumentos para se garantir esses princípios, né? Então, sim, a gente tem mais 8 princípios aí. Eu brinco que esse tipo de alteração é para atrapalhar concurseiro na hora da prova. É para atrapalhar quem vai fazer a prova da OAB. Porque em vez de decorar 5, agora vai ter que decorar mais 8. Agora são 13 para decorar. E acabou o macetinho, né, dos professores administrativos. Qual é que vai ser? Limpe, bom, Mas você vai ter que inventar a frase, né, para decoração de princípio. Porque, de fato, assim, a alteração significativa mesmo na prática, a gente já esperava que todo mundo atuasse dessa maneira. E mais, eu acho que alguns pontos que eles trazem na reforma até impede um pouco da aplicação desses princípios, né? Quando você estabelece um novo vínculo, né? O cargo de vínculo, o vínculo por tempo determinado, por prazo determinado, que aí agora não tem a garantia da estabilidade. Isso impede muitas vezes que aquela pessoa que está exercendo essa função atue de forma imparcial. Você coloca um princípio da imparcialidade lá no caput, mas você possibilita que aquele servidor ele sofra algum tipo de pressão, algum tipo de assédio do seu superior hierárquico, que infelizmente a gente sabe que pode acontecer, e ele não atue de forma imparcial, de fato. Concorda, Eu estava doido para falar sobre esse artigo, porque eu gostava do caput do artigo 37, como ele era, sabe? Estragaram o caput. Ficou um troço cafona, né? Ficou um troço cafona. Pô, mas cafona é a cara disso aí, não é, Chico? Cara, porque assim... Excelente palavra. Assim, a gente tem uma mania, né? O legislador federal tem essa mania de encher princípio para achar que está dando relevância, né, a uma lei. Se você pegar a lei do processo administrativo federal, é cheio de princípio também. Aí você pega, né, a lei lá a lei 13.019 também é cheia de princípio. E aí encheu a Constituição de princípio. Eu até acho que a eficiência em 98 tinha uma razão de ser. Por mais que possa ter sido uma alteração mais simbólica, ela representava uma guinada da administração pública para o foco no resultado. Então, o princípio da eficiência ele era um protagonista do princípiozinho ali. Aí você pega imparcialidade. Gente, aí você vê que não teve participação de um Carlos Ari, de um Gustavo Binemon, né, de um Alexandre Aragão na elaboração dessa reforma. Assim, imparcialidade está incluída em pessoalidade. Aí vem transparência, está incluída em publicidade. Inovação, eu sempre falo isso, da necessidade de você incorporar o valor de inovação no dia a dia da administração pública, mas isso é um corolário da eficiência. Responsabilidade. Zambon, desculpa, eu não sei se a gente vai ter oportunidade de falar isso, mas acho que o Chico vai concordar comigo. Inovação sem estabilidade, quem vai querer inovar no serviço público é uma coisa foda sem estabilidade. Ô, gente, peraí, vamos mudar isso aqui? Isso aqui não tá legal. Num contexto de responsabilização, né? Não tem jeito. Mais do mesmo. Responsabilidade.
consequência direta de vinculação do administrador público à legalidade, princípio central do direito administrativo. Claro. Unidade e coordenação, decorrência da estruturação hierárquica da administração pública. Não inove nada. Boa governança pública. Tem lá nas constituições europeias, tem lá um direito fundamental à boa administração pública. Não é isso que se está tratando. Boa governança é quase que uma combinação entre moralidade e eficiência. E subsidiariedade, ok, tá. Subsidiariedade não me parece que seja um princípio geral ali do direito administrativo para estar no caput. Ele é um princípio que disciplina basicamente, né, a intervenção do Estado no domínio econômico, que é extraído lá do caput do artigo 173, quando fala que para criar estatal, para intervir diretamente na economia, eu tenho que ter relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Então, assim, com toda sinceridade, pô, que cafonalha, assim, estragaram o caput do artigo 37. Eu também gostava deles, Zambão, pela simplicidade, né? Tudo que é simples é belo. Eu tenho esse padrão estético. O ministro Marco Aurélio falava, o simples vence. E é isso. O simples vence. Exato. É isso. Eu acho que a simplicidade ela é fundamental, né, Carol? Com certeza. E um outro ponto de muita preocupação também é sobre o ingresso em cargos públicos. Se a reforma for aprovada, como se dará esse ingresso? Vai continuar sendo por concurso público? Tem alguma exceção? Como é que vai funcionar isso? Flavinho? Esse é o drama da galera. Vai acabar concurso ou não? Exato. Então, agora, com a reforma, a gente vai ter alguns tipos de vínculos diferentes, né? Então, no caso do emprego público, que já existe, continua sendo através de concurso público, a gente passa a ter agora, né, esse cargo com vínculo por prazo determinado, o cargo com vínculo determinado, ele vai ser para atender necessidades temporárias, calamidade, enfim. A gente tem, né, aquele cargo de liderança e assessoramento, que é essa função de liderança e assessoramento, que é de livre nomeação, mas, na verdade, a reforma determina que uma lei, né, vai dizer quais são os requisitos para essa nomeação e essa exoneração, e a gente tem os dois que eu acho que são o foco principal nosso aqui no preparação de concurso, que é aquele vínculo com prazo indeterminado e aquele cargo típico de Estado. Nesses dois, a gente continua tendo concurso público, só que aparece uma figura, né, diferente, que eu estava assistindo um comentário sobre a reforma, eu não me lembro o nome do professor, mas ele apelidou de trainee, né? Ele falou que agora a administração pública é uma espécie de trainee, que é esse vínculo de experiência, que vai ser uma fase do concurso público, né? Mas a gente continua tendo, concurso público vai existir, a gente vai ter concurso para essas três modalidades, né? Vamos dizer assim, para esses três vínculos. O vínculo de prazo indeterminado, o cargo típico de Estado e o emprego público, que continua igual. A diferença no concurso público vai ser isso, você vai ficar um determinado período de tempo, que é esse vínculo de experiência, que vai mudar se for cargo típico de Estado ou o vínculo por prazo indeterminado, que é uma fase do concurso em que você vai ficar ali em experiência. Para ver se... Isso só reforça, Zambão, aquilo que eu falei, cara. Os caras não têm a menor noção do que é o serviço público. Imaginem vocês, eu passei, né, no concurso de delegado federal, fui lá para a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, uma zona extremamente interessante para trabalhar e hostil. Aí imagina eu indo na operação, Zambão, chegando assim para o meu chefe, ô chefe, leva mal não, pô, essa operação é muito arriscada, eu estou indo naquele estágio ali, você sabe qual, né, aquele começozinho aí, vai que dá uma merda, eu tenho que dar 2 tiros lá, pô, me tira dessa aí, cara. Aí o chefe, não, beleza, ó galera, nessa operação aqui nós não vamos colocar os trainees, tá? Quem está em período de experiência não vai, não. Beleza? Nós vamos poupar vocês aí, porque estamos juntos. Vocês estão no período de experiência. Ou então vai colocar só os trainees, né? Agora a gente vai colocar só eles. Exato. A lógica é essa. O estagiário é que se ferra, pô. Imagina, Zambão. Ô, Zambão, chega lá o trainee na procuradoria. Ô, Zambão, pô, chefe, assina essa aqui, porque eu sou trainee, vai que dá merda. O governador não gosta, cara. Eu vou pra rua, porque eu tô nesse estágio. É uma completa falta de noção do que é o serviço público, bicho. Concorda, Zambão? O que você achou dessa fase de experiência? Já não existe. O estágio probatório já não é para isso. Eu queria deixar, eu tenho falado para os meus alunos, para eles ficarem tranquilos. Né? É porque realizar concurso ou não é uma decisão de política de Estado. Então, você pode ter uma política de Estado que queira não fazer concurso, você pode ter uma política de Estado que amplie a realização de concursos públicos, como foram os governos lá do
PT, né, em que foram feitos mais concursos públicos. Foi a época em que eu passei no concurso, então, né, eu costumo brincar o seguinte, olha, se fosse hoje em dia, talvez eu nem passasse, porque hoje em dia é muito mais difícil passar em concurso do que na minha época. Na nossa época tinha muito mais concursos, as pessoas não eram tão preparadas como são hoje. Mas eu tenho uma visão, e aí mostra a ruindade dessa reforma, que para mim é uma reforma para inglês ver. Ela mudou rótulo e não mudou substância. Se vocês forem olhar as formas de investidura, nós temos esses cargos típicos de Estado, que nós vamos ver o que são depois, esse prazo indeterminado, o prazo determinado, temos o emprego público e aquelas funções que são as funções de confiança que eles deram um outro nome. Tudo igual, não muda. Não muda. O que preocupa aí vamos lá, o que preocupa para quem está se preparando para fazer concurso público. As formas de ingresso são as mesmas. Tem essa fase aí da fase de experiência. Já tinha o estágio pré-experimental. O que eles fizeram foi constitucionalizar o estágio experimental, o que é uma decisão extremamente criticável, porque você petrifica um negócio que você não sabe se vai funcionar. Aqui no Rio, a gente tinha leis prevendo estágio experimental. Era uma judicialização excessiva, tinha problema dessa, porque não tinha aferição adequada em estágio experimental. Aí o cara não ia com a cara do policial ou do servidor, não aprovava o cara no estágio experimental, não motivava, não tinha processo administrativo, aí judicializava. Então, a decisão do Estado foi: vamos acabar com o estágio experimental. Porque não funcionou. Aí eles constitucionalizaram o trainee, né, que vocês falaram, que na verdade, um rótulo para o estágio experimental, que não foi uma experiência de sucesso Brasil afora. E aí a gente tem que trabalhar. Esse é um outro problema dessa reforma. Eu até acho que qualquer reforma constitucional, como foi a reforma da Previdência, por exemplo, que não aconteceu com a reforma da Previdência, ela tem que ser uma reforma federativamente completa, né, que atinja todas as esferas da federação. Essa foi, mas foi para o pior. Por quê? Porque desconsiderou a realidade de cada ente da federação. Vejam, em matéria de gestão de pessoas, é muito difícil você uniformizar determinadas matérias para 26 estados e para 5.570 municípios. Você não consegue uniformizar isso. A experiência do Estado com o estágio experimental foi ruim. Aí a União petrifica isso na Constituição. Então, aí o que preocupa, voltando para o começo, é você ter o concurso público como política de Estado ou não. É você ver a entrevista do Guedes, do dia 10 de setembro, ele deu uma entrevista no dia 10, dizendo que eles vão privilegiar os processos seletivos para vínculos temporários. Isso preocupa. Né? Isso preocupa. Aí, qual é a diferença que eu vejo em relação à contratação temporária e esse vínculo temporário? Nós tínhamos a contratação temporária na Constituição, né? Para necessidade de excepcional interesse público. O Supremo já tinha parametrizado os casos em que ela era possível, era bastante restritiva, tinha que ter lei estadual, a necessidade tinha que ser temporária e tal. Ampliou-se, não sabemos, a intenção é ampliar essas contratações temporárias, por vínculo com prazo determinado. A questão é saber como isso vai ser disciplinado e como isso vai ser realizado na prática. Isso preocupa. A política de Estado de fazer processos seletivos para contratações por vínculos determinados, isso é preocupante. Mas também seria preocupante se fosse uma política de Estado com a redação antiga da Constituição. Por isso que eu falo, essa reforma é uma reforma de rótulo para inglês ver. Concordo plenamente. Inclusive, eu e Fred, na live que fizemos semana passada, quando a proposta foi enviada, usamos exatamente essa expressão. É para iludir economista que não entende nada de serviço público, como muitos aí de internet. É para iludir, às vezes, investidor estrangeiro, eu não sei, para mostrar que o país continua sendo reformista, e sendo reformista é um bom porto para o capital estrangeiro, né? Para que esse capital estrangeiro, especialmente tanto o especulativo quanto o capital estrangeiro produtivo,
possam repousar aqui no Brasil, né? Enfim, eu vejo isso também muito mais uma reforma para inglês ver. Diz aí, Chico, você levantou o dedo. Não, justamente, eu acho que na esteira de todas essas críticas que normalmente demonizam e satanizam o servidor público, acho que, e na esteira também de todas essas mudanças relativas à forma de ingresso, normalmente aparece a estabilidade como sendo a segunda maior crítica que se faz ao servidor público brasileiro. Primeiramente, a estabilidade, e já aqui, de certa forma, me posicionando, ela faz todo sentido lógico, justamente porque a Constituição Federal estabelece um princípio da impessoalidade de maneira que, se não houvesse estabilidade, seria muito fácil para o gestor público simplesmente demitir ou exonerar aqueles que não concordam com as suas posições pessoais ou quem ele não quer ver na administração pública e manter só o feudo dele junto a ele. E, portanto, para garantir a impessoalidade no tratamento das pessoas que querem exercer as funções públicas, a estabilidade deve ser mantida, é claro, com controle que também já está na Constituição relativo à produtividade. Além disso, tem-se também uma lógica da estabilidade naquelas funções nas quais o funcionário público exerce, de certa forma, uma certa fiscalização de outros poderes e, justamente por isso, poderia ser prejudicado quando pisa no calo de alguém que pode ter alguma influência cruzada dentro do Estado. Mas, independentemente disso, a estabilidade sempre foi um dos grandes alvos da crítica dos liberais, de forma geral, que sempre vociferam que a estabilidade faz com que o serviço público seja sempre impraticável, etc, etc. Queria saber, então, dos convidados, o que muda com relação à estabilidade, se ela vai mudar para todos os servidores, para a maioria, se está vinculado à espécie de cargo exercido e a opinião dos nossos convidados acerca desse instituto. Vai lá, Flavinha, começar com você agora. Ih, a Flavinha congelou. Vamos lá, Zambão. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a estabilidade, né? Que virou a grande vilã aí do serviço público como um todo. E eu vou dizer o que falo para os meus amigos do mercado, né? Tem muitos amigos no mercado. Os caras do mercado, eles acham que são mais inteligentes que todo mundo porque eles fazem o dinheiro trabalhar para eles, né? Então, sim. Então, os caras fazem o dinheiro trabalhar para eles, os caras acham que sabem de tudo, são os verdadeiros estudólogos. E aí, quando eles começam a bater na estabilidade, e eu falo assim, olha, vocês falam, isso é uma grande bobagem. O problema da estabilidade, discutir serviço público, reforma administrativa com foco na estabilidade, é uma grande bobagem, né? Eu acho que o problema do serviço público, em geral, é o regime de incentivos que ele traz para o servidor. Esse é o problema. E isso é economia, né, cara? Isso é análise econômica do direito. Econômica do direito, exatamente. Total. Então, assim, é o regime de incentivos. Você tem uma regulação, uma disciplina normativa que incentive a eficiência. Eu até acho que tem pontos positivos na reforma. É a teoria do relógio parado. O relógio parado acerta a hora 2 vezes. Então, assim, tem pontos positivos. Eu acho que eu sou contra gratificação por tempo de serviço. Eu sou contra promoção por tempo de serviço, porque não traz um incentivo adequado à eficiência. Se o sujeito ficar parado trabalhando mal, ser promovido, é um problema. Se o sujeito ter direito à licença-prêmio, porque passa tempo no serviço público, é um problema. Acabar com isso é bom. Tenho dúvidas se precisava de emenda constitucional para isso. Bastava uma reforma infraconstitucional para resolver esse problema, né? Mas tudo bem. Então, o problema do serviço público é incentivo. Estabilidade não é um problema assim. Aí o sujeito fala assim, não, mas o sujeito trabalha mal e não acontece nada com ele. Esse é o problema da estabilidade ou do regime de responsabilização do servidor público? O problema não é da estabilidade, gente. Eu costumo dizer que não precisa de muito para você demitir um servidor público que trabalha mal, um servidor público estável. Basta um processo administrativo. Vitaliciedade é um problema. Bem feito. Eu já fui presidente de comissão de disciplina, Zambão,
E é isso, cara, dá para você fazer o terror ali, desde que você respeite todos os princípios. A 8.112, a 9784. Respeita tudo bonitinho e bota na rua, cara. Polícia Federal é mestre em fazer isso, sabe? É mestre em demitir. Exatamente. Então, assim, basta você... Não precisa muito para você tirar o servidor público ruim da administração pública. Basta o básico, o simples. Um processo administrativo contraditório para a defesa. É isso. A vitaliciedade, você ter decisão judicial transitada em julgado, o sujeito receber enquanto o processo corre, né? Você não ter um regime que você consiga reduzir remuneração de servidor afastado, isso é um problema, né? Mas isso a gente resolve infraconstitucionalmente. Então, a estabilidade não é o demônio do serviço público. O problema é o regime de incentivos e o problema de responsabilização. Bruno, você tem 17 anos de serviço público. Eu tenho 15 anos de serviço público. Quantas vezes na sua vida você viu um servidor público não confirmado? No estágio probatório eu nunca vi. Todo mundo confirma. Eu vi uma vez. Eu só vi uma vez. Aí o problema da estabilidade... E o cara deve ter feito muita merda, né? O cara deve ter feito assim, o capeta. Quase cuspiu na cara da chefe da instituição. É isso. Mas assim, eu só vi isso uma vez na vida. Aí o problema da estabilidade ou do processo de avaliação e aferição do servidor? Todo mundo já sabe que é um servidor ruim no estágio probatório, gente. Já. Todo mundo sabe de cara. É rápido, isso é rápido. É rápido. Então, o problema é como você responsabiliza o servidor, como você incentiva o servidor a trabalhar bem e como você conduz, né, esses processos de não confirmação. O problema não está na estabilidade. Perfeito, perfeito. Flavinha, você estava congelada quando a gente começou a falar de estabilidade. Você quer complementar a fala do Zambão? Não, na verdade, eu concordo, né? A estabilidade, ela sempre foi vista como se fosse um presente que é dado do nada para o servidor público, um privilégio que ele tem acima de todos os homens, porque o servidor tem uma estrelinha na testa e só por causa disso ele ganha uma estabilidade. Na verdade, não. Você passa por um estágio probatório, você passa por avaliações de desempenho e mesmo você tendo estabilidade, se você não cumprir aquilo que você tem que cumprir, você tem possibilidade de perder o cargo. Já estava lá no 41, parágrafo 1º da Constituição, as possibilidades de perda do cargo do servidor estável, né? Então, o Zambão citou o processo administrativo, eu particularmente nunca vi. Tá? Eu estou no meu segundo concurso, nem no órgão anterior e nem nesse eu nunca vi alguém perder cargo enquanto estava... Alguém perdeu o cargo em virtude de processo administrativo, mas pode acontecer, tá aí, é perfeitamente possível que se faça, o próprio órgão pode fazer isso. A avaliação periódica de desempenho, que já estava lá prevista na Constituição e que não chegou nem mesmo a ser regulamentada em âmbito federal. Estava esperando a lei complementar, que não foi editada, poderia simplesmente editar a lei complementar para garantir essa hipótese da avaliação periódica de desempenho, não. Fizeram toda essa reforma e alteraram agora essa previsão, tirando a necessidade de lei complementar, colocando uma necessidade só de lei ordinária. Mas e aí? Vai ser editada a lei agora? Então, agora, por mágica, tudo vai ser editado? Não é. O problema não é, de fato, a estabilidade, porque o servidor estável poderia perder o cargo em virtude da falta de produtividade, pela falta de eficiência. Mas com essa reforma, o que acho que seria legal se a gente concatenasse nesse ponto. Com essa reforma, muda objetivamente alguns parâmetros e critérios para a estabilidade? E quais seriam mudados? Acho que é legal a gente dar esse resumo cultural. Para a aquisição da estabilidade? Sim, o que muda objetivamente com relação à estabilidade? Chico, basicamente o que vai acontecer? Hoje a gente tem, pensando nos cargos, né, que a gente chama hoje de efetivos, a gente tem os 3 anos de estágio probatório. Okay. No cargo típico de estável, né, que é o que vai ter essa possibilidade de estabilidade, o que vai mudar? É que agora você cumpre 2 anos de vínculo de experiência, depois que você cumpre os 2 anos de vínculo de experiência, você cumpre mais 1 ano para adquirir estabilidade. Só partiu no meio os 3 anos, entendeu? É rótulo. É rótulo. A única coisa. Exatamente. É rótulo. É isso que eu falo, é rótulo. Eu acho que o Bruno tocou num ponto. Eu acho que eu não tinha refletido sobre isso, né? Toda vez que eu li essa reforma eu falava, puta, isso é rótulo, estão mudando coisa que já existe. Aí eu acho que tem um quê de mostrar que é uma administração pública reformista, né? É isso, cara. A cortina de fumaça. Você espreme para lá na frente isso ser usado politicamente e tal.
Eu não acho isso legítimo dentro de uma democracia, sabe? Eu acho isso aí abuso de direito de propor emendas. Se é que a gente pode falar de um abuso de direito nesse sentido. Carol, só antes da sua colocação, eu queria trazer um ponto aqui também que me chamou, foi o que mais me chamou a atenção numa primeira leitura, sabe, Chico? Aquela que eu fiz semana passada, semana retrasada, eu sentei e falei, não, deixa eu entender isso aqui, né, cara? Sou servidor público, trabalho só com concurso, minha vida inteira, deixa eu dar uma lida nisso, deixa eu dar uma estudada. E aquilo que me chamou mais a atenção, Zambão e Flavinha, foi a ampliação de poderes do presidente da República. Eu falei, opa, peraí, o que é isso? Antes exigia-se lei, agora é o presidente que decide isso aqui? O presidente pode trocar daqui para lá, de cá para lá, sem o sistema de freios e contrapesos? Peraí, será que isso aqui não há uma vulneração ao velho e bom sistema, né, de checks and balances e tal? Você percebeu isso também, Zambão? Eu estou viajando, cara. Você está falando especificamente sobre o quê? Sobre as competências do artigo 84? Também as competências do artigo 84, né, de poder extinguir órgãos, poder transformar órgãos, transformar cargos vagos. Né? Esse cargo vago aqui tá dessa carreira, eu vou transformar para outra. Peraí, bicho. Não estamos falando só de despesa, não. Às vezes nós estamos falando de uma carreira que está defasada e que cumpre uma função essencial. Pelo artigo 84, começando de trás para frente, o artigo 84, a verdade também não muda muita coisa, não, do que já se admitia em matéria de disciplina, de organização administrativa por decreto, tá? Só tem um ponto aqui que me chamou a atenção, que é a linha D do artigo 84, inciso 6, que fala de extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional. Né? Ou seja, ele teria o poder total para regular a estrutura administrativa do governo federal, né? E hoje isso exige uma lei aprovada no Congresso para que você tem a lei para criar e você teria uma deslegalização para extinguir. Exatamente. Isso é um ponto mais polêmico. De resto, ele poder extinguir numa canetada uma autarquia, cara? Pelo que ele tá, pela disciplina da lei, sim. Né? Peraí, vem cá, agora não existe mais o INSS. O INSS acabou. Oi? O INSS acabou. O IBAMA agora acabou, tá bom? Agora o INCRA não existe mais. Colonização e reforma agrária no Brasil não é uma coisa mais necessária. Vamos acabar aqui, ó. FUNAI. Que o quê? FUNAI índio? Que índio? Índio é sub-raça. Vamos acabar com esse negócio aqui. Pô, eu acho que isso, sabe, o cara criar assim, sem passar nem pelo Congresso, nem fazer uma forcinha ali como não é o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. Criar, extinguir pessoa jurídica por decreto, que é o que disciplina, que é o que permite o artigo 84, efetivamente me trouxe uma certa perplexidade. Vamos lá, cara, nós estamos vivendo um sistema de autocracia, né? A democracia nossa já foi vulnerada há alguns meses, essa é a minha visão, e que eu sempre deixo claro, como centrista, como o Chiquinho falou. A nossa democracia está sendo vulnerada a todo momento, e vem uma coisa dessa, sabe? Por que os militares não foram contemplados nessa reforma? Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção, né? Eu esqueci de falar disso. Né? A gente fica focado muito em carreira jurídica, né? O que é carreira típica de Estado, né? Então, vira esse conceito jurídico indeterminado. Então, amanhã, será que, por decreto, ele vai poder dizer, ou uma leizinha ali, ele vai dizer o que é carreira típica de Estado? Então, amanhã, falar, esses delegados federais aqui estão me perseguindo demais, eu e a minha família. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele aqui como carreira típica de Estado. Mas mudou o regime todo. Você, com uma leizinha, você muda um regime inteiro de uma carreira. Verdade. Né? É verdade, você tem razão, Bruno, você tem razão. Eu fico bastante... Isso foram debates, viu, gente, que eu estou trazendo aqui, inclusive, de grupos de delegados federais que eu participo. A galera, peraí, cara, mas nós vamos ficar assim, submetido, tocando o nível de investigação que a gente toca, para amanhã a gente ser simplesmente desconsiderado como carreira típica de Estado? Ou a gente nem sabe se a gente vai ser incluído como tal? Né? A Receita Federal faz lá um PAF, um procedimento administrativo fiscal, contra uma igreja que é aliada de primeira hora do presidente. E aí, peraí, o cara já não tem estabilidade, aí o cara já deixa de ser carreira de Estado. São tantas atrocidades assim ao regime jurídico existente, sabe? Outro ponto, Flavinha, que eu queria ouvir sua opinião. Nós estamos tendo uma desconstitucionalização muito grande também, né? Muita coisa que antes era tratada ali na rigidez da Constituição está sendo relegada à lei complementar, à lei ordinária.
Você percebeu isso também, essa desconstitucionalização de vários temas? Eu nem acho que o problema seja essa desconstitucionalização, sabe? Porque, na verdade, não tem como a gente colocar tudo na Constituição. De fato, lei complementar, lei ordinária, tem que ter essa função mesmo, né? De entrar em detalhes, enfim. A questão é desconstitucionalizar o que não é o que não se deveria e constitucionalizar o que não precisa, né? Porque, na verdade, você tira certas coisas da competência ali constitucional, mas você traz também certas coisas que não tinha a menor necessidade de estar aqui. É o que o Zomon falou. Gente, tratar de licença-prêmio, tratar de férias-prêmio ou licença-prêmio ou o nome que se der adicional por tempo de serviço, isso nem está na Constituição, basicamente. Isso mas isso acabou, Flavinha. Isso acabou lá em 98, Flavinha. Isso acabou lá em 98. Na verdade, existem no servidor público federal, sim, existem, né? Estados, municípios. De município acontece muito. Mas você não precisa colocar isso na Constituição, né? Isso não tem necessidade de você ficar falando o que não pode ter e fazendo uma lista, porque acho que é o inciso 23, né? Que eles inseriram agora com milhões de alíneas lá no artigo 37, ele é gigante, né? Se você for pensar o tanto de coisa que está ali vedando, enfim, que eu não acho que precisaria estar ali na Constituição. Falar de férias, falar da quantidade de dias de férias no período de um ano, e o texto ainda é ruim, né? E quem tem mais de 30 dias de férias aqui, se não for magistrado, IMP e eles não são atingidos. Gente. E não são atingidos pela reforma, exatamente, esse é o ponto. Quando eu li isso, eu falei, isso aqui é fake news, irmão. Quem que tem mais de 30 dias de férias aqui? Isso aqui é fake, pô. Isso aqui é cortina de fumaça para comprar a simpatia. Então, olha aqui, porque a galera lê e fala, o quê? Mais de 30 dias? Não, e aí, mas né, meus amigos? Vamos combinar, em âmbito federal não 30 tem, estadual mais 30 municipal até que ainda tem, né? Ainda tem mais sobras. Pois é, mas assim, isso é a rapa da rapa, entendeu? E precisa de Constituição mudar isso. Aprova uma lei e fala que não pode mais, entendeu? E outra, é aquilo que a gente falou no começo, magistrado não tem 60 dias de férias, não, isso é mentira, né? Porque ele tem 30 mais recesso judiciário, mais emenda de todos os feriados, né? Emenda de todos, tem mais férias do que criança no maternal, né? Magistrado. E as contas ué. Tem mais férias agora, do que... Bruno. E outra, e pior, e vem um Toffoli, esse cara que finalmente saiu da presidência do STF, e coloca lá que pode vender férias. Peraí, velho, ninguém tira 60 dias de férias. Eu tenho 200 amigos magistrados do Ministério Público. A galera vende. E eu contribuinte, você que está me ouvindo, contribuinte, paga as férias que ele não vai gozar. Você está entendendo? Aquele tributo ali, aquela DARFzinha que você pagou, sabe? Aquele tributo gostoso que você recolhe, como eu recolho rigorosamente todos os meus tributos há 200 anos. Nunca soneguei tributo na minha vida. Então, esse tributo que a gente paga serve para indenizar férias de um cara que tinha direito, mas não gozou. Gente, Chico, isso é surreal, velho. Isso é surreal. E isso não é minimamente tratado nessa reforma. Carol, tem que te dar a palavra, estou demorando aqui para te devolver, desculpa. Não, que isso. Crítica super válida e necessária. Bom, um outro ponto que a gente precisa falar sobre essa PEC, já que a gente já tratou de todos os pontos gerais, específicos de mudança, é o seguinte, eu queria saber a opinião dos nossos convidados, Bruno, sobre as impressões, eles já falaram, as críticas deles também, eu queria saber as expectativas. Chegou uma pergunta um dia desse para mim, de uma aluna do Supremo que me segue no Instagram, e a gente estava conversando, ela falou assim, eu estou muito preocupada, não estou conseguindo focar nos estudos, eu estou desmotivada por conta dessa PEC. Será que passa? Então, eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados. Opinião política. Carol, agora, lá no momento cafezinho aí, né? Com certeza, aqui, ó. Momento Globo News, né, Carol? E aí, passa ou não passa? O que vocês acham aí, nossos analistas? Eu acho que sem tiro, porrada e bomba não vai passar. Eu acho que muita água vai rolar por debaixo da ponte. Tem muita gordura para queimar. Eu, se fosse o Botafogo, o presidente da Câmara, eu devolveria, mandar outra, pelo amor de Deus, porque essa reforma é uma decepção. A gente começou o nosso podcast falando
que essa reforma é necessária? Não, essa não. Uma reforma é. Essa não é. Não sei como é que vai ser o processo político de votação. Eu acho que não vai ser fácil. Eu tenho dito para os meus alunos, e queria deixar o recado para os alunos que estão ouvindo, né, o Supremo Cast, é que estudar para concurso já é um peso, né, grande. Não joguem para si mais pesos desnecessários. Deixa a política cuidar disso. Né? Tem que fazer a sua parte agora, que é estudar e se preparar. O concurso público não vai acabar. Os concursos públicos continuarão. Mas é lógico que há momentos de mais e menor volume de concurso, por opção de política de Estado, mas não acho que vai ser essa emenda que vai mudar a situação. Eu acho que essa emenda, o que ela traz é, para nós, que já estamos aqui estudando, um ônus de debater, de estudá-la e de criticá-la. Mas para vocês, eu acho que ainda muita água ainda vai rolar. Eu acho que do jeito que está, tenho certeza que do jeito que está não passa. De jeito nenhum. Flavinha, tem a mesma opinião? O que você tem apurado aí? Na verdade, eu vou responder primeiro a pergunta da Carol e depois eu quero complementar a fala do Zambão com relação a quem está preparando para concurso. A gente sabe que o governo ele tem esse costume de trazer uma coisa muito grande sabendo que as pessoas que lá, quando chegar lá no Congresso, eles vão diminuir. Então, assim, reforma da Previdência, né, Flavinha? A estratégia foi exatamente essa. Exatamente. Então, eu acho que criaram milhões de alegorias aqui nessa PEC que com certeza muita coisa vai ser cortada. Eu acho que eles imaginavam, já sabem que isso vai acontecer e acho que eles exageram, às vezes, justamente sabendo que isso vai acontecer. Mas, de toda maneira, complementando o que o Zambão falou, para quem está se preparando para concurso público, eu concordo completamente, e eu digo mais, assim, eu acho que quem está se preparando para concurso hoje tem que tomar muito cuidado para não usar isso como uma desculpa para acabar anulando ou prejudicando a sua preparação, porque a gente sabe que é do ser humano, né? A gente não tô falando que é só quem se prepara, acho que todo mundo em certos momentos da vida vai fazer isso, né? Vai usar desculpa para tentar se anular, para tentar se prejudicar, ainda que inconscientemente. É uma desculpa, né? Eu não vou estudar, hoje eu não estou muito afim de estudar, eu nem preciso estudar também, né? Porque, vai ser tal da PEC, vou esperar para saber se concurso público vai ter ou não, vai acabar ou não. Não faça isso, tá, gente? Isso é uma péssima mania, um péssimo instrumento que a gente tem de se prejudicar, de arrumar desculpa, de procrastinar. Então, não faça isso. Entenda que não vai acabar com o concurso vai continuar. É o que o Zambão falou, isso é muito mais uma questão política que não depende dessa reforma, o concurso vai acontecer. Então, continua na sua preparação, continua na sua caminhada, porque quem está do seu lado, que está se preparando para o mesmo cargo que você, ele não vai parar. E se você parar, obviamente que você fica para trás. Perfeito, Flavinha. Adiro integralmente ao comentário de vocês dois e espero que o ouvinte do Supremo Cast não construa um discurso racionalmente bonito, mas que emocionalmente quer ocultar outras coisas, como, por exemplo, a dificuldade de se enfrentar esse período de concurso. Concurso público, ainda mais concurso jurídico, que é a grande parte dos alunos do Supremo, esses, então, é que não vão acabar mesmo, porque, como falamos aqui, não estão contemplados dentro dessa reforma. Bruno, mas delegado de polícia será contemplado? Eu tenho certeza que delegado de polícia, ainda que essa reforma passe, algo que eu, conforme o Zambão falou, também não acredito, já há um bloco muito grande de congressistas contra essa reforma, pelo que vi na imprensa, né, formando até um bloco de deputados, inclusive bolsonaristas, formando um bloco junto com o Centrão e junto com a esquerda. A reforma é tão ruim que ela está mobilizando várias camadas distintas dentro do Congresso, pelo que eu assisti e ouvi na imprensa e ouvi também em podcasts. Então, eu acho que essa reforma não passa, eu acho que essas tempestades, elas acontecem, e você, meu amigo, tem que seguir o rumo, mesmo no meio da tempestade, sem criar desculpa para si mesmo, né, Chico? Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Os cargos, com relação às expectativas para concurso público, os cargos jurídicos ainda serão necessários, e muito. E o provimento ainda será por concurso público. E isso não pode ser desculpa
para que você, enfim, nem abra mão do seu sonho, nem pare de estudar, mesmo porque você tem que aproveitar essa leva de pessoas que estão desanimando justamente como incentivo para que você se destaque delas. Agora, eu tinha uma pergunta também para os nossos convidados, para poder me manter aqui como centrista, apesar de ser quase necessário concordar com a inadequação de boa parte dessa reforma. Eu pergunto agora, tem alguma coisa que vocês gostaram? Alguma coisa boa? Tipo, nossa, isso aqui, ó, eu posso listar isso, poxa, que bom, estava demorando, foi realmente sensacional. Se não aprovar agora na reforma, tem que ser aprovado depois. Tem alguma coisa boa nessa reforma que vocês fazem questão de apontar? Estou pensando aqui, vai Zambão, que eu vou pensar. Vamos lá, eu vou começar falando o seguinte, quer uma prova de que esse discurso de que não vai ter concurso, ele não se mantém? Acabaram de criar o TRF6. Vai ter concurso. Acabaram de criar mais um. Pois é, exatamente, vai ter concurso. Então, assim, não dá para ficar, não dá para sofrer por antecipação. Então, carreira jurídica vai ter, delegado vai continuar tendo, vai Brasil afora, em nível federal, né? Então, eu não me preocuparia com essa reforma, não. Quando eu entrei no serviço público, estava tendo reforma da Previdência, emenda constitucional 41. Mas a emenda constitucional, eu falei, calma, gente, eu quero passar, deixa eu passar primeiro. Quando eu passar, eu vou começar a me preocupar com a emenda constitucional 41. Eu sei que essa emenda não vai estar vigente quando chegar a minha aposentadoria, então, não vou me preocupar com isso agora. Perfeito. Olha só, assim, os pontos positivos que eu vi na emenda são muito mais de conceito do que de fórmula, né? Eu falei aqui da questão do adicionar o tempo de serviço, da promoção para o tempo de serviço, de não poder incorporar a carga em comissão, sejamos bem sinceros, tá? A administração pública federal, em matéria de gestão de servidores, disciplina de servidores, dá um banho, longe do ideal, dá um banho em estados e municípios, né? Principalmente nos estados. Então, muitas dessas medidas foram voltadas para estados, principalmente. Estados como Rio de Janeiro, estados de geral da federação. Vou dar o exemplo do Rio, porque eu estou aqui, então eu posso falar. Mas entra naquilo que a Flavinha falou há pouco. Não era para estar na Constituição isso, gente. Isso é uma matéria de Constituição. Aí você pode falar assim, mas será que no Brasil a gente não tem que enrijecer determinadas matérias? Não, até concordo que sim, mas não essas. Isso é uma reforma muito mais legislativa. Aí a União chegar e falar o seguinte, olha, eu só te incluo, como foi feito aqui no Rio de Janeiro, eu só te incluo no regime de recuperação fiscal, meu amigo, se você acabar com o triênio, se você acabar com promoção por tempo de serviço, se você extinguir isso, se você proibir criação de novas despesas, isso sim. O problema dessa reforma, voltando ao que eu já falei, sendo repetitivo, ela tem premissas equivocadas e ela não mexe no fundamental, que é o seguinte, incentivar a administração pública a funcionar melhor, a entregar para o contribuinte aquilo que ele espera e aquilo que ele merece. Esse é o problema. Então, eu não consigo, eu falei da teoria do relógio parado, eu não sei nem se a teoria do relógio parado se aplica a essa emenda. A minha leitura inicial é de que ela não tem duas coisas boas. Não tem pontos positivos, não. O que ela tem de ponto positivo não era para estar por emenda. Então, fica difícil. Diga lá, Flavinha. Só complementando nessas vedações que o Zambon falou, que de fato são importantes, mas que não precisavam estar aqui, uma que, sem dúvida nenhuma, traz uma consequência muito grande na remuneração do subsídio de determinados cargos, eu nem vou dizer todos, e que está vedada aqui na emenda, mas que, mais uma vez, não precisava estar aqui, é a vedação de remuneração e pagamento de indenização retroativo. Porque isso, de fato, faz com que a gente tenha remunerações de R$400 mil, de 300 mil reais. Então, isso tá, beleza, legal. Isso realmente não é bom ter na administração, não. Mas é aquilo que a gente já falou aqui, não precisava. Quem que recebe isso, né? Exatamente. Quem não está contemplado na emenda. Exatamente. Perfeito, temos um excelente episódio sobre reforma administrativa. Vamos agora falar, então, da Dica Suprema. Chico, o que você trouxe para a gente? Vamos lá. Eu citei no início, aqui no meu momento palestrinha do episódio,
Eu citei uma pesquisa retirada de um site que tem um podcast. Eu já falei no início, quando eu estava citando um monte de podcasts para os nossos ouvintes dos primeiros episódios, eu cheguei a citá-lo, agora eu dou o holofote a esse podcast, chamado Terraço Econômico. Trata-se de um podcast feito por economistas, inclusive o Leonardo Siqueira, que é um dos economistas que preside, ele é um economista de peso e sempre traz, esse é o ponto principal, dados empíricos, cita qual foi a pesquisa, cita quem a realizou, em combate ao senso comum. Nem que seja para se chegar a determinadas conclusões que talvez algumas partes da sociedade não queiram ouvir. Boa parte dos meus amigos esquerdistas provavelmente, né, virariam o nariz para a maioria dos episódios do Terraço Econômico. E com relação especificamente ao servidor público, eles citam a pesquisa do Banco Mundial para chegar à conclusão de que sim, o Brasil tem distorções relativas ao salário e ao tratamento do servidor público em comparação aos outros 52 países dos 53 no qual a pesquisa foi feita, porém, é necessário observar onde essas distorções estão, de que forma elas estão distribuídas e como combatê-las. E, para isso, a gente não pode partir do senso comum. A gente tem que partir da pesquisa empírica. E eles fazem esse dever de casa de forma muito interessante e satisfatória. Eu tenho um sonho de mundo agora, Bruno. Eu sonho com um mundo no qual o senso comum é obsceno. Sabe? O senso comum é obsceno. Que sonho bom é esse? Quando o indivíduo vira e fala, já dizia minha avó, qual que é a fonte da sua avó? Quais são as correntes de pensamento Sabedoria que defendem popular, o que sua avó defende? É um experimento? Qual que é o N do experimento? Quem que realizou essa pesquisa? Esse é meu sonho de mundo. O Chico quer um mundo governado por Big Data e dados, né, Chico? Bom, isso dá um outro podcast, né? Carol, o que você trouxe hoje de Dica Suprema, minha amiga? Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe um programa de rádio, que também é transmitido pelo podcast, que é o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo, da Band News. É um podcast que eu gosto muito de acompanhar, eu gosto muito de escutar esse programa no rádio, mas às vezes eu não consigo pegar o ao vivo no rádio, então eu escuto depois pelo podcast. Então, o É da Coisa é um podcast muito, muito legal. O Reinaldo Azevedo é um cara muito crítico, e eu gosto muito das coisas que ele fala, assim, ele é bem inteligente, eu gosto muito dele, então fica aí a dica. Eu gosto mais ou menos, assim, do Reinaldo. Eu costumo dizer que o Reinaldo Azevedo é aquele cara que a gente adora odiar, sabe? O Reinaldo Azevedo, mas assim, sabendo que das coisas que ele fala, pode ter muito... Ele, como qualquer ser humano, ele como qualquer um, tem fases. Tem fases que ele está bem e tal, e tem fases que ele está muito histérico e chiliquento demais, me dá um pouco de preguiça. Zambão, meu amigo Rodrigo Zambão, você separou uma dica suprema aí, meu amigo? Eu separei algumas, eu fiquei empolgado. Opa, convidado pode falar quantas quiser. Ah, que bom. Então, na linha do que o Chico falou, eu acabei de comprar um livro, comprei um livro hoje, uma indicação de um liberalzão conhecido meu, Rodrigo Silva, vocês devem conhecer, que ele é do Spotnix, ele me indicou o livro Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Pô, então, eu comprei esse livro hoje. Eu vou... Hans Rosling, o nome do autor. Chico, depois, se quiser, eu te passo. Não sei se dá para ver aqui, mas não vai dar para ver. Eu passo para vocês. Então, por favor, eu fiquei curioso. E aí eu trouxe um livro de direito administrativo que eu acho que esse é o livro atualmente na minha vida, assim, de direito administrativo. Flavinha certamente conhece, mas para os alunos é legal. E como a gente está aqui no âmbito de uma conversa, é o livro do Carlos Ari Sundfeld, chamado Direito Administrativo para Céticos. Já indiquei ele também. Flavinha já indicou aqui na última vez, na penúltima vez. Esse livro é um livro, porque é uma conversa de direito administrativo, inclusive um dos capítulos é Conversando sobre Direito Administrativo. E são aqueles livros, né, Zambão? São aqueles livros que ajudam a gente a raciocinar melhor a matéria, né? Ter uma visão além da norma, né? E é o livro que o aluno, até preparação para concurso, ele pode ler no metrô, pode ler no ônibus, pode ler um capítulozinho antes de dormir, porque é um livro que é uma conversa, é um autor que é...
Ele tem agora um canal no YouTube muito legal, com temas, ele discute temas de direito administrativo, já discutiu a reforma administrativa, já discutiu a LINDB, e é ele de camiseta estampada, conversando sobre direito administrativo, 10 minutos, é fantástico. E aí, nessa minha empolgação, 2 filmes que explicam um pouco a nossa realidade. É um filme, eu não sou metido a besta, não sou intelectualoide de filme, não, mas eu vou indicar um filme polonês, que eu vi em inglês. É só você colocar lá no Netflix em inglês que funciona bem. Rede de Ódio, o nome do filme. E ele explica um pouco de como essa rede de produção de fake news e de discurso de ódio produz efeitos nefastos para a democracia. É muito legal, não é documentário. Então, é muito legal, e a Polônia passa por um momento complicado nisso, então acaba explicando um pouco dessa realidade. E aí, um documentário que eu vi hoje de tarde e fiz questão de indicar, que saiu agora no Netflix, que é Dilema das Redes. Pô, é minha dica. Você roubou minha dica, cara. Era sua dica? Absurdo isso. Então, retiro o que eu disse, a sua dica Não. É dica conjunta. Dica conjunta, cara. Esse filme é fantástico. Disruptivo. São entrevistas, são conversas, né, de pessoas que partiram de dentro lá do Vale do Silício, do Google, do Facebook, e de como, né, eles acabaram contribuindo para a criação de um regime que difunde falta de conhecimento, ignorância, discurso de ódio, produz efeitos nefastos na mentalidade das pessoas e também, principalmente, para a democracia. É muito legal. Perfeito. É a mesma linha do Privacidade Hackeada, que a gente já citou aqui também, que mostra o escândalo da Cambridge Analytica. Então, minha dica já está junto com a do Zambão. Esse filme, Chiquinho, você vai amar, cara. Esse filme é demais. Carol, todo mundo tem que assistir, viu? Vê esse Rede de Ódio, então. Você vai gostar. Vou assistir o Rede de Ódio e também a minha dica suprema, que é a mesma que a sua, que é o Dilema das Redes Sociais. Estreou na semana passada, estreia de setembro de 2020, aí no Netflix. Flavinha, o que você trouxe de dica suprema? Então, para eu terminar, né, eu sei que convidado pode trazer várias dicas, mas como eu já estou na terceira vez, eu já não tenho mais o que indicar. O livro que eu estou lendo agora, eu sei que não adianta eu trazer ele como dica suprema, porque eu tenho certeza absoluta que o Chiquinho já indicou. Eu ia até entrar lá no blog do Supremo para ver que vocês colocaram todas as indicações lá, mas eu não entrei, mas tenho certeza que é Sapiens. Eu tenho certeza óbvio que o Chiquinho já indicou, porque eu comecei a ler porque o Chiquinho falou dele comigo. Só em metade dos episódios. Mas eu comprei um, não comecei a ler, eu li hoje rápido, só para ver se eu poderia ou não indicá-lo. Né, como todo mundo sabe, eu tive a Maria Júlia, fez 7 meses agora, e aí uma amiga minha me indicou um livro que eu li um pouco, achei legal a história, e com certeza eu acho que eu vou até largar um pouquinho o Sapiens, tá, Chico? Desculpa, mas para eu ler ele primeiro, que chama Para Educar Crianças Feministas, que é de uma autora nigeriana, ela chama Chimamanda Adichie, não sei se é assim que fala o nome dela. Pais de meninas, né? Bom, eu e você, né? Pais de meninas, a gente tem que ler isso, cara. Não, e tem o livro Pais de Meninas do Marcos Mion, que é fantástico. Mas Chico também, não é só pais de meninas, é pais de meninos também, eu acho. Também, é crianças, né, em geral. Exatamente, crianças em geral. Você vai ser feminista, vocês também tem que ser. Mas é muito legal, porque ela fala de um jeito muito, muito simples, e o que essa minha amiga que me indicou disse, né, e eu consegui perceber nesse comecinho que eu li, é que ela quebra um pouco essas imagens que a gente tem do movimento, né, que a gente não, porque eu não tenho, mas que pessoas, né, têm algum tipo de preconceito com relação ao movimento, e ela quebra muito desses paradigmas, e ela mostra, de fato, que você tem que, não só, e você pensando na criação, mas acho que para a gente mesmo pensar, né, que você tem que se valorizar, que você tem que se bastar. Então eu achei, assim, muito legal a ideia do livro, comecei a ler, achei sensacional, vale muito a pena, mesmo para quem não tem filho, não quer ter filho, enfim, vale a pena ler esse livro de verdade. Repete o nome aí, Flavinha, porque tem muita mamãe concurseira nos ouvindo aqui no Supremo Cast também. Para Educar Crianças Feministas. Para Educar Crianças Feministas.
Zambon, a gente entra lá na Amazon, agora já tem mais 3 livros aqui para comprar. Meu Deus do céu. Eu gostei muito dinheiro vai embora, livro do Marcos Mion. Marcos Mion, Pai de Menino, o nome do livro. Ele tem esse livro? Eu não sabia. Ele tem esse livro, Sem Preconceitos, eu acho que vale a pena ler, porque é um livro muito bem escrito e conta a história da relação com a filha dele. E tem que ter... Ele tem um filho autista também, né? Ele é um cara... Né? Ele é um cara da nossa geração, né? Super antenado, né, cara? Um cara da nossa idade, da nossa geração, e um cara super antenado. Muito legal. Bom, pessoal, esse foi o 52º episódio do Supremo Cast. Flavinha, obrigado de ter mais uma vez aqui, minha amiga. Você sempre brilha. De nada, o prazer é meu. Podem me chamar quantas vezes vocês quiserem, porque eu sei que eu tô em casa aqui. Gostei muito de participar, porque realmente era um tema que eu queria muito falar sobre. Já estou pensando aqui em outras formas de falar sobre a reforma, sei lá, gravar uns vídeos, algumas coisas lá no Instagram. Então, obrigada demais pela possibilidade. Faz isso sim, Flavinha, porque a nossa opinião conta muito. Os alunos nos escutam e nós temos que entender o nosso lado como formadores responsáveis de opinião. Zambão, gostou, cara, da sua estreia no mundo da podosfera? Foi muito legal mesmo. Me senti super à vontade, um debate leve. Estou à disposição aí para quando vocês precisarem. E queria, mais uma vez, agradecer. Foi muito bom revê-los bem aí, com saúde. Né? Muito bom. Se cuide aí no Rio. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo. E, Flavinha, obrigado também, que a gente sabe a rotina pesada que você está tendo aí como servidora pública, cuidando da Maria Júlia o tempo todo. E eu estou com saudade de te ver pessoalmente. Chico, Carol? Olha, realmente foi uma conversa sensacional. Assim, elucidou bastante das minhas dúvidas, confirmou algumas dos meus pensamentos e expectativas de uma forma técnica, isenta, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte teve a mesma impressão. Muito obrigado aos dois. Carol? É isso. Só tenho a agradecer ao Zambão, a Flavinha pela participação. A gente precisava esclarecer esse tema, como o Bruno falou no início, foi muito pedido. E, Flavinha, se quiser pedir música pela terceira vez, pode ficar à vontade. Nosso editor adora editar os prêmios. Gosta mesmo. Eu devia ter pensado nisso antes, Carol. Não faço isso não, porque a Flavinha vai pedir sertanejo. Pois eu ia pedir sertanejo para tá. Aqui em casa me matar, não posso pedir. Então, mas editor, se você quiser colocar um sertanejo aí, fica à vontade. Ele vai colocar. Não. A gente já falou hoje de... Eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá, editor? Que música que eu quero. Tá vendo, Carol? Você não pode dar esse tipo de... Mas tem que ter uma liberdade condicionada, né? Não pode ser tão discricionário assim o ato. Né? Você pode escolher entre as músicas que nós vamos entre as músicas, aqui, é verdade. Exato. É isso, pessoal. Obrigado aí. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, mande aí nos grupos de WhatsApp, divulgue nas suas redes sociais. Marquem aqui, professor _ Rodrigo Zambão. É isso, seu Instagram, meu velho? Isso aí. Flavinha, @professora Flávia Campos? Isso. Beleza, pessoal. A gente se vê no 53º episódio, onde a gente vai ter um papo muito legal sobre as injustiças da justiça com o meu amigo lá do Ceará, Emerson Castelo Branco. Até lá, pessoal. Falou. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente.